E se eu te falar que aquela pessoa em quem você mais confia pode estar, no fundo, torcendo para tudo dar errado na sua vida? Sabe aquela sensação estranha, aquele frio na barriga inexplicável quando você conta uma novidade incrível e a reação do outro simplesmente não bate? O ar fica pesado, a conversa esfria. Não é paranoia sua, é a sua intuição, o seu sistema de sobrevivência primitivo gritando que tem alguma coisa muito errada na sua frente, um predador disfarçado de aliado. Presta muita atenção, porque os próximos minutos vão destruir a maior mentira que te contaram sobre amizade. A gente cresce ouvindo aquela velha frase de filme: os verdadeiros amigos são aqueles que estão do seu lado quando você cai. Sendo bem brutal e honesto com você, isso é uma grande ilusão. É muito fácil sentir pena de alguém que está na pior. Ajudar quem está no fundo do poço massageia o ego de quem ajuda. Faz o outro se sentir superior, caridoso, seguro. Qualquer um te dá um tapinha nas costas quando você perde o emprego ou termina um relacionamento. O verdadeiro teste de lealdade não acontece no seu pior momento. Acontece quando você vence. Acontece quando você ultrapassa essa pessoa. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando descobrir se alguém é falso, analisando palavras ou favores. Ah, mas ele sempre me escuta quando eu choro. Ela é super simpática, vive me elogiando. Só que no xadrez social, palavras e pequenos favores são as moedas mais baratas que existem. São fáceis de falsificar. O manipulador e o invejoso usam a simpatia excessiva justamente como camuflagem, para ficarem perto o suficiente e acompanharem os seus passos. Mas existe uma falha de segurança no cérebro humano, um erro biológico, um glitch no sistema nervoso central que absolutamente ninguém consegue disfarçar, não importa o quanto a pessoa treine. Para entender esse sinal, você precisa entender como o cérebro humano processa o status. Nós somos criaturas tribais. O nosso cérebro antigo, o sistema límbico, escaneia o ambiente o tempo todo perguntando: quem está acima de mim? Quem está abaixo? Quando você dá uma notícia genuinamente boa para um amigo de verdade, algo que eleva o seu status, como uma promoção, um negócio lucrativo ou uma mudança física incrível, o cérebro dele espelha a sua emoção. A alegria é contagiante, o sorriso é instantâneo. Os músculos ao redor dos olhos se contraem na mesma hora. É um sorriso verdadeiro, que ilumina o rosto todo de imediato. Mas quando você conta essa mesma vitória para um amigo falso, o cérebro dele entra em curto-circuito. Ele não enxerga a sua vitória como uma alegria compartilhada. O subconsciente dele enxerga o seu sucesso como uma ameaça ao próprio valor dele. Na biologia evolutiva, se você sobe na hierarquia, ele sente que desceu. O primeiro instinto que dispara no corpo dessa pessoa não é a alegria, é o luto, é a inveja, é o medo de ficar para trás. E é exatamente aí que acontece o único sinal físico impossível de esconder, o delay da inveja, o atraso de meio segundo. Da próxima vez que você disser "consegui fechar aquele contrato gigante", faça um teste cego. Não olhe para a boca da pessoa, a boca mente, olhe direto para os olhos e para o maxilar. No amigo falso, durante o primeiro meio segundo, que parece uma eternidade, o olhar desliga, as pupilas retraem, o rosto dá uma leve e quase imperceptível travada. É um milissegundo de decepção e raiva estampada na cara. O cérebro primitivo dele reagiu à ameaça do seu sucesso. Só um segundo depois é que o córtex pré-frontal entra em desespero, percebe que ele precisa performar o papel de amigo e força aquele sorriso de plástico esticado, seguido de um tom de voz exagerado. "Nossa, meus parabéns! Que incrível, cara!" Esse meio segundo de escuridão no olhar, essa hesitação antes do sorriso, é a verdade nua e crua vazando. A máscara caiu. E antes de eu te mostrar os 3 tipos de falsos amigos e como aplicar uma armadilha psicológica hoje mesmo para testar quem está do seu lado, entenda o nosso trato aqui. Este canal destrói ilusões confortáveis. Nós dissecamos a natureza humana. Se você prefere viver na ignorância, achando que todo mundo torce por você, pode fechar este vídeo agora. Mas se você quer blindar a sua vida, dominar a leitura comportamental e operar em alto nível, se inscreva no canal. É o seu passe de entrada para a realidade. Feito? Então vamos subir o nível.
O delay da inveja é o sinal físico, mas logo depois desse meio segundo, o falso amigo precisa usar palavras para disfarçar o desconforto. E eles geralmente se dividem em 3 tipos. Reconhecer esses padrões vai salvar anos da sua vida. Tipo 1, o sabotador passivo. Você acabou de ver o delay no sorriso dele. Logo em seguida, ele te dá os parabéns, mas precisa urgentemente diminuir o tamanho da sua vitória para ele se sentir bem de novo. Ele usa a conjunção mas. Você diz, comprei o carro dos meus sonhos. Ele dá o sorriso atrasado e diz, que sensacional, parabéns, mas a manutenção desse modelo é uma fortuna, né? Prepara o bolso. Ele enfia uma agulha de ansiedade no seu balão de alegria, disfarçando isso de curiosidade ou preocupação. Tipo 2, o conselheiro do apocalipse. Esse é perigoso, porque ele usa a intimidade que tem com você para te paralisar. Quando você conta que vai arriscar algo novo, o olhar dele apaga, e depois de fingir apoio, ele tenta te colocar medo se passando por um protetor. Nossa, que coragem! Eu te apoio muito. Só toma cuidado porque fulano tentou a mesma coisa e faliu. Tô te falando isso porque me preocupo com você. Mentira! Ele não está preocupado com o seu fracasso. Ele está apavorado pela possibilidade do seu sucesso dar certo. Tipo 3, o espelho quebrado. Você conta uma vitória gigante. Ele não aguenta a sensação de não ser o centro das atenções. O sorriso trava e em menos de 5 segundos, ele desvia o assunto da sua vitória para um problema aleatório dele. Você diz, fui promovido. Ele sorri amarelo e solta, que máximo! Nossa, já eu estou com uma dor de cabeça terrível hoje. Briguei com o meu chefe. Ele invalida o seu momento, exigindo que você volte a dar atenção para as dores dele. E como você aplica o teste do delay da inveja sem parecer um maluco paranoico avaliando o rosto dos outros? Você não pode ficar esperando algo gigante acontecer na sua vida para descobrir quem é quem. Você vai usar a tática da isca do falso sucesso. Escolha aquela pessoa do seu círculo que a sua intuição já avisou que tem algo errado. Você vai criar uma novidade positiva falsa ou aumentar uma novidade pequena. Chegue nessa pessoa num momento casual e jogue a isca. Cara, você não vai acreditar. Me chamaram para uma entrevista fechada numa empresa gigante. O salário é quase o triplo. Lançou a isca? Agora pare de falar. Silêncio absoluto. Trave a sua língua e abra os seus olhos. Se a pessoa for um aliado de verdade, você vai ver o choque de alegria imediato. Os olhos vão arregalar, o sorriso vai ser largo. Se a pessoa for falsa, você vai ver o sistema dela dar tela azul. Você vai testemunhar o delay da inveja ao vivo. O olhar vai congelar, o maxilar vai apertar e você vai ver aquele meio segundo de ódio silencioso. E em seguida, ela vai tentar vestir um dos 3 arquétipos que eu acabei de te ensinar. E o que você faz nessa hora? Qual é a sua reação? Absolutamente nada. O maior erro das pessoas emocionadas é tentar confrontar. É dizer, tá vendo? Eu sabia que você tinha inveja de mim. Se você fizer isso, você perde. Você vira o vilão paranoico. Na inteligência social de alto nível, quando você vê o delay no sorriso, você não muda o tom de voz. Você sorri de volta e continua a conversa como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da sua mente, um tribunal acabou de ser encerrado. Naquele exato minuto, aquela pessoa foi rebaixada. Você corta o acesso dela à sua realidade profunda. Você não conta mais seus planos, não chora mais suas dores, não compartilha mais suas estratégias. E o mais brilhante disso tudo, ela é exilada da sua realidade emocional, sem brigas, sem drama. Ela continua achando que é seu amigo, enquanto você a observa de longe, completamente imune ao veneno dela. Pessoas inseguras precisam estar cercadas de gente o tempo todo, mesmo que precisem aturar sugadores de energia. Quem tem alto valor prefere o silêncio e o conforto de andar sozinho do que sentar numa mesa farta cheia de traidores sorridentes. Se você acompanhou essa engenharia até o último minuto, você já não é mais presa fácil. O seu cérebro acabou de ser recalibrado. Para selar esse compromisso com a sua própria intuição, comente aqui embaixo nossa frase de código de hoje. Eu vejo os sinais. Isso não é só um comentário para o YouTube, é um aviso mental para você mesmo de que a partir de hoje, a sua percepção é a sua maior arma e ninguém mais te engana com um sorrisinho pela metade.
E se esse dossiê te deu a clareza brutal que você precisava para limpar o seu círculo social, deixe o seu like agora. Encare isso como o sinal que o algoritmo precisa entender que você não perde mais tempo com vídeos rasos, e sim com conhecimento que te coloca no controle absoluto da sua realidade. Faça o teste da isca hoje. O mundo está cheio de atores ruins. Deixe que a hesitação no olhar deles te dê a única resposta que você precisa.